Olá, povo de Deus, quinta-feira da quarta semana da Quaresma, 31 de março de 2022. Nossa reflexão de hoje é a partir de Êxodo 32, de 7 a 14, e João 5, 31 a 47. Naqueles dias o Senhor falou a Moisés: Vai, desce, pois corrompeu-se o teu povo que tiraste da terra do Egito. Bem depressa desviaram-se do caminho que lhes prescrevi. Fizeram para si um bezerro de metal fundido e inclinaram-se em adoração diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: Estes são os teus deuses, Israel, que te fizeram sair do Egito. E o Senhor disse ainda a Moisés: Vejo que esse é um povo de cabeça dura. Deixa que a minha cólera se inflame contra eles e que eu os extermine. Mas de ti farei uma grande nação. Moisés, porém, suplicava ao Senhor seu Deus, dizendo: Por que, ó Senhor, se inflama a tua cólera contra o teu povo que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte? Não permitas, te peço, que os egípcios digam: Foi com má intenção que ele os tirou para fazê-los perecer nas montanhas e exterminá-los da face da terra. Aplaque-se a tua ira e perdoa a iniquidade do teu povo. Lembra-te de teus servos Abraão, Isaque e Israel, com os quais te comprometeste por juramento, dizendo: tornarei os vossos descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. E toda esta terra de que vos falei, eu a darei aos vossos descendentes como herança para sempre. E o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado fazer a seu povo. Temos hoje um trecho do livro do Êxodo, o segundo livro do Pentateuco. É a continuação de Gênesis e bebe nas mesmas fontes ou tradições. Antigamente, os 5 primeiros livros da Bíblia, ou seja, o Pentateuco, era atribuído totalmente a Moisés. Porém, hoje sabemos que a redação do Êxodo, por exemplo, a última redação se deu por volta do ano 450 a.C., quando o povo já tinha até voltado do exílio. O nome Êxodo significa saída, pois o livro narra a saída de Israel do Egito, libertando-se da escravidão por volta de 1250 a.C. É importante considerarmos que a saída do Egito é evento referencial como povo para Israel. Em todos os momentos de sua história, Israel dirá: Lembra-te de que já fostes escravos no Egito. Essa lembrança é feita para que o povo, lembrando-se disto, seja fiel à aliança realizada com Deus e não volte a prevaricar, para que a escravidão não se repita. O livro do Êxodo tem 40 capítulos e hoje lemos uma parte do capítulo 32, onde o grande destaque que se dá aí é a Moisés como mediador entre Deus e o povo. Esse capítulo começa narrando a rebelião do povo contra a aliança, construindo um bezerro de ouro para adorar em lugar de Deus. Moisés estava no monte e Deus lhe disse: Vamos, desce do monte, pois o teu povo que tiraste do Egito se perverteu. Em seguida, o Senhor diz a Moisés que sua intenção é acabar com esse povo de cabeça dura. A resposta de Moisés nos chama atenção, porque Deus lhe havia dito o teu povo, e Moisés devolve o povo a Deus, dizendo: Porque, ó Senhor, se inflama a tua cólera contra o teu povo que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte. Assim, Moisés deixa claro que a iniciativa da libertação da escravidão do Egito foi de Deus. E Moisés argumenta com Deus em nome da tradição de Abraão, Isaque e Israel, ou Jacó. E sobre a mediação de Moisés, o desfecho é favorável ao povo.
Pois nosso texto termina dizendo que o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado fazer ao seu povo. Com essas e outras narrativas, a tradição de Israel destacou a grande liderança de Moisés como o grande mediador e intercessor entre Deus e o povo. João 5, 31, 47. Disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegraste por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João. As obras que o Pai me concedeu realizar, as obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examineis as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que os acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais em seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Continuamos nossa leitura do Evangelho de João, que nos guiará daqui para frente em nossas liturgias por longas semanas. Estamos hoje diante do segundo discurso de Jesus em João, que trata da questão do testemunho, tema caro ao quarto Evangelho. Na cultura judaica da época de Jesus, as questões eram dirimidas na presença de testemunhos. Portanto, Jesus também precisava de testemunho para garantir sua missão. Testemunho em causa própria não tem valor. É preciso que outra pessoa testemunhe e que seja uma pessoa verdadeiramente idônea. Quais são, então, os testemunhos que Jesus evoca na perícope de hoje? O primeiro é o testemunho de João Batista, mas Jesus diz que é um testemunho humano. Ele próprio relativiza. Superior a esse testemunho são as obras de Jesus realizadas em nome do Pai. Então, o Pai também é testemunho. Ainda Jesus evoca o testemunho das Escrituras e, por fim, dentro delas, o testemunho de Moisés, ao qual eram atribuídos os escritos da Torá. E Jesus os acusa de não acreditarem nem mesmo no testemunho de quem eles mais citam em suas argumentações, Moisés. Qual será a razão de não crerem em tantos testemunhos? A prática de uma religião de aparência, sem que ela de fato altere seu modo de vida, leva o povo judeu a se fechar num círculo vicioso, num sistema de louvores mútuos e complacências compartilhadas,
como intérpretes oficiais e reconhecidos da lei. Criam um sistema e ficam enredados nele, sem condições de uma autocrítica que pudesse libertá-los das amarras criadas por eles próprios. Jesus faz ver que os judeus estão sob processo porque não procuram a glória que vem do Deus único, mas tomam a glória uns dos outros. Caíram assim numa cegueira radical interior. Agarrados à lei, recusam o Espírito. Jesus revela-lhes o risco que correm e avisa-os. Pensam alcançar a vida eterna perscrutando os escritos de Moisés, mas esses mesmos escritos que os acusam. Conseguiram, portanto, transformar Moisés, o grande mediador, no próprio acusador desse modo de viver a fé. O intercessor deverá tornar-se seu acusador? Tudo isso serve de alerta a todos nós, para que não transformemos o processo libertador anunciado por Jesus, que nos aponta para o reino, em uma religião de escravos, com ritos vazios e preceitos moralistas. Um beijo no seu coração.